Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo com você aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, não é uma tradição na discussão política, no debate dos temas importantes da cidade, da região metropolitana, sempre na pauta aqui do programa a saúde, o meio ambiente, a educação, o transporte, a segurança pública, enfim, os fatos políticos que vão se sucedendo aqui na cidade, na região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional, que não são poucos, né? Depois de uma semana muito atribulada, muito confusa, reforma da Previdência no Senado, a tal modulação do STF, que acabou não acontecendo, né? Porque os ministros estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança, por conta do delatado, fala depois do delator, enfim, né? Os réus delatados, os réus delatores. E o embate político agora, de novo, né? Envolvendo os Bolsonaros e o governador João Dória, que deu uma entrevista agora quarta-feira à Globo News e disse que nunca, abre aspas, né? Abre aspas, nunca apoiei Bolsonaro, disse João Dória. Eu não sei como é possível, né, o governador de São Paulo dizer uma coisa dessas depois do que aconteceu na eleição de 2018, né? Todo mundo sabe que ele ganhou em cima da candidatura Bolsonaro no estado de São Paulo. O PT tinha o PT estava satanizado, né? Ainda está, né? No estado de São Paulo. E o Bolsonaro ganhou uma diferença gigantesca já no primeiro turno, né? Confirmou no segundo turno, uma lavada aqui no estado de São Paulo. E o Dória grudou no Bolsonaro, criou-se o Bolsodória, que ele disse que não foi ele que criou, né? Não fui eu que criei o Bolsodória, foi uma criação aí no interior do estado de São Paulo, enfim, né? E aí os jornalistas falaram, bom, mas o senhor saiu com a camisa do Bolsodória, o senhor saiu com a camisa do Bolsonaro. Não, só no segundo turno. Porque, então, se não fosse o Bolsonaro, seria o Haddad, jamais ia permitir que aceitar a volta do PT e tal. Mas dizer que não apoiou o Bolsonaro e dizer que foi coisa do segundo turno, porque não foi, né? E aí veio a resposta forte, contundente, né? Agora do filho, né, o 03, né, o deputado federal que pleiteia a embaixada em Washington, né, Eduardo Bolsonaro, partiu para cima do João Dória, dizendo que ele traiu o Geraldo Alckmin, que todo mundo já o conhece, enfim, que ele é um oportunista, enfim. Olha a esculhambação nacional da República, né? Lembrando que de segunda a sexta você acompanha sempre aqui com a gente a reprise do Ponto de Vista pela Santa Cecília TV às 8 da noite. Danilo Oliveira, advogado da área previdenciária, participa mais uma vez com a gente aqui, não é? Para falar de vários temas importantes, inclusive, claro, essa reforma que está saindo do forno lá no Senado. Tudo bem, Danilo? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar Boturão? Uma boa tarde, o prazer é todo meu. Cumprimento também o Uriel Vilas Boas, Marcos Santana. Uma boa tarde especial para o nosso telespectador. Uriel Vilas Boas, também conosco, também advogado, referência no sindicalismo aqui da cidade e da região, participa nessa edição aqui conosco. Tudo bem, Uriel? A gente fala tudo bem, que é uma prática. Estamos com saúde, vivos. Mas na verdade, estamos muito preocupados com tantos acontecimentos que estão mexendo aí e realmente nós precisamos debater, discutir, conversar, não nos omitir. E eu saúdo meu colega Danilo, você, Boturão, e o Marco, porque o programa realmente tem repercussão nos temas que são abordados aqui. Fico muito satisfeito. Obrigado, Uriel, por estar conosco mais uma vez. E o Santana, o Marco Santana lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde, Boturão. Quando a gente já imagina que já ouviu tudo do governador João Dória, vem essa declaração dele dizendo que, olha, não tenho nada a ver com isso, me inclua fora dessa, né? E aí ele imagina que o povo seja bobo. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo no programa, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, lembrando o nosso mantra de todos os dias, reprise começa às 8, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até começar a reprise, uma série de coisas incríveis podem acontecer na nossa
não menos incrível, né? República Brasileira, né? Só para a gente não fugir desse tema, né? Eu acho que cabe ao governador João Dória, né, a seguinte situação. Apoiei o Bolsonaro, assume que apoiou o Bolsonaro, apoiou no primeiro turno já, não é? A gente sabe, né? Muitos grupos ligados à candidatura do Dória abandonaram a candidatura do Geraldo Alckmin, né? Uma vergonha, mas foi isso que aconteceu, né? E já no primeiro turno havia sido criado o Bolsodória, não foi no segundo turno, foi no primeiro turno da eleição do ano passado que se criou o Bolsodória aqui no estado de São Paulo, o grupo de assessores do Dória, enfim, ele, né, jogava para um lado, jogava para o outro e tal, não assumia nitidamente, claramente. Mas no segundo turno foram 20 dias de campanha, né, em que ele falava muito mais do Bolsonaro do que propriamente dele, né, na campanha eleitoral do ano passado. Em cima do Bolsonaro, que ele conseguiu 700 mil votos a mais que o então governador que buscava a reeleição, o Márcio França, tá certo? Agora, chegar num programa em rede nacional, né, um programa com mistura com a Globo News e dizer uma barbaridade daquelas, sinceramente deixou os jornalistas perplexos com aquilo que ele disse. Nunca apoiei Bolsonaro, disse João Dória. Mas como nunca apoiou Bolsonaro? Meu Deus do céu! Não é? Vamos brincar de falar a verdade, brincar de coisa de falar sério, né? Seja claro, seja verdadeiro. Não, olha, eu apoiei o Bolsonaro. Não havia outra alternativa. Era o Bolsonaro contra PT, PT contra Haddad contra Bolsonaro. Minha preferência era contra a volta do PT. Não havia outra alternativa. Porém, discordo, né, dos rumos que a economia vem tomando, discordo do que ele vem dizendo, discordo dos discursos que ele faz internacionalmente, né, das brigas que ele compra pelo mundo afora, uma série de situações aí que estão levando o Brasil a lugar nenhum, né, nesses primeiros 9 meses. Eu levaram o Brasil a lugar nenhum nesses primeiros 9 meses do governo Bolsonaro, né. Agora, dizer que não, me deixa fora dessa, não tenho nada com isso, não dá, né, Danilo? Vamos combinar, né? Não, e ainda mais nos tempos de hoje, em que todas as informações estão gravadas, arquivadas, enfim. Né? Aliás, não sei nem se gravadas ou arquivadas, hoje tudo circula todo o tempo, pelas redes. Né? Me parece que segundos depois da declaração dele, já havia imagens dele com a camisa Bolsodória. Eu costumo sempre fazer uma análise, uma tentativa de uma análise macro, né? não direcionada à pessoa do agente político. Ele acaba repetindo uma postura, o nosso governador, uma postura muito comum, infelizmente, no nosso país e que acaba acentuando esse descrédito, nessa vala comum do descrédito que caem a maioria dos nossos representantes. Claro. Porque, veja, eu acho que você foi de uma grande precisão, Boturão, de uma precisão cirúrgica. Não minta, há fotos, há imagens, há áudios. Elabore e melhore o discurso, não é? Diga, olha, de fato, apoiei, na minha opinião, não havia uma melhor alternativa, ou não havia sequer alternativa viável, porém, e ele poderia ressaltar tudo aquilo que ele discorda enquanto empresário e principalmente enquanto gestor. A gente precisa criticar, sim, essa postura, porque para que a gente possa recuperar, melhorar um pouco a situação política e principalmente econômica e social do nosso país, a gente precisa primeiro ter fé, ter esperança. E me parece que já não é de hoje que a população tem perdido isso. Então, esse tipo de postura, que pode até parecer algo pequeno, na verdade traz grandes impactos muito, muito ruins. Porque às vezes você pode pegar um cidadão que nem tem tanta preocupação em conhecer de política, de economia, políticas públicas, mas simpatiza de repente com o governador, porque acha que o governador é alguém que passa confiança, credibilidade, e ao se deparar com uma situação como essa, o governador acaba aí aumentando essa fila do descrédito, né? Então, enfim, no mínimo constrangedor, como você bem colocou. Constrangedor, não para ele, né? Porque ele falou, do jeito que ele estava, na cor que ele estava, ele permaneceu, não ficou nem vermelho quando falou isso. Foi né? João Dória mais uma vez. Nem piscou o olho quando disse uma coisa dessa. Ele deixou ali os jornalistas ficaram constrangidos ao ouvir uma Aliás, coisa. o Marco lembrou bem, já não é a primeira, né? Ele já tem aí um histórico de algumas negações, não é, que ele tem feito. Ele tem negado algumas coisas que a gente sabe que
que, na verdade, vou pegar aqui um exemplo, ele negou que em momentos anteriores ele teve como grande articulador, como grande membro de sua campanha, Márcio França. Foi, E depois, prefeito. e depois os vídeos foram também mostrados. Quer dizer, ele vai repetindo esse erro, né? Precisa algum assessor, né? Alguém mais experiente, falar, governador, por favor, né? Tá ficando chato, precisa realinhar o discurso. Outra coisa, todo mundo sabe aqui, Uriel, que a gente aqui não tem bolsonarismo nenhum, né? Nós somos críticos ao mau andamento, né? Especialmente da questão econômica do país, enfim, né? Porque o Paulo Guedes prometeu mundos e fundos e até agora não aconteceu coisa nenhuma, né? De produtivo. Piorou a economia em relação ao que o Henrique Meirelles havia deixado. Essa que é a verdade no governo Michel Temer. Agora, o padrinho político do João Dória, à Prefeitura de São Paulo, todo mundo sabe que foi o Geraldo Alckmin, né? O governador cacifou a candidatura do Dória, né? O Márcio França era o vice-governador do Estado, foi o grande articulador junto com o PSB, montaram uma chapa enorme e tal, e o Dória foi competente, claro, participou bem de todos os debates, fez uma campanha competente, correta, e venceu a eleição do primeiro turno, para surpresa geral, todo mundo esperava um segundo turno entre ele e o Haddad, e ganhou o primeiro turno, competente, claro. Mas se não fosse o cacife e o apoio do Geraldo e a articulação do Márcio, né, ia ficar difícil, porque ele não tem essa experiência, ele não tinha liderança nenhuma, ele não tinha grupo político, né, dentro do PSDB, nem de partido nenhum. Né? Aí ele já se lançou imediatamente à presidência, atropelando a candidatura do Geraldo. Agora, é preciso deixar claro isso aqui. O João Dória ganhou a eleição contra o Márcio França por conta do Bolsodória. Quem ganhou a eleição para o Dória foi o Bolsonaro. Se a eleição tivesse acabado em primeiro turno, ele ia precisar do Bolsonaro no palanque dele em São Paulo. Eu duvido que tivesse. Porque o Major Olímpio ia bater de frente e não ia deixar. O Major Olímpio era radicalmente contra o apoio a alguém do PSDB, especialmente ao Dória. O Major Olímpio estava fechado com o Márcio França. Apoiou o Márcio França no segundo turno. Ia ser muito complicado para o Bolsonaro vir fazer campanha de segundo turno para o Dória, eleito já presidente. A sorte que deu o João Dória foi que o Bolsonaro não conseguiu o percentual suficiente no primeiro turno. Chegou perto, mas não conseguiu ganhar no primeiro turno. E aí houve o segundo turno, né? Aquela guerra, né, eleitoral contra o Dória, contra o PT. Eu repito o que eu disse há pouco, né, o Estado de São Paulo, PT satanizado, sem dúvida nenhuma. E o Bolsonaro levou de lavada, tá certo? O Dória criou, a assessoria do Dória criou essa coisa do Bolsodória. O Bolsonaro não veio para quebrar isso, também não era interesse dele, evidentemente, né? E o Dória ganhou a eleição em cima disso, em cima do conservadorismo e do anti-esquerda que representava o Bolsonaro e o Dória grudado na imagem dele. Agora ele vem e diz uma coisa, uma barbaridade dessa, que nunca apoiou o Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho além do limite, né? A gente tem que mencionar algumas questões. A primeira delas, o Dória não era militante na questão política, ele é empresário. E era filiado. Filiado, mas não tinha aquela influência no partido. Não. Entrou no partido, o Alckmin o apoiou, ele traiu o Alckmin, aliás, atraiu a população da capital, ficou só 1 ano e meio, 2 anos de governo. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. E depois se lançou candidato a governador. E, por outro lado, nós temos um outro caso, que é o senhor Bolsonaro, 28 anos de mandato na Câmara Federal e sempre foi do baixo clero. Ele nunca se destacou como parlamentar. Então, são 2 cargos importantes, o Estado maior da federação, mais importante, que é o São Paulo, o Brasil, e os 2 não são estadistas. Os seus pronunciamentos, a cada momento, assustam, porque são pessoas que são oportunistas, são pessoas que se defendem interesses próprios, e nós precisamos de cargos prefeito, governador, presidente, estadistas, que não possam... no caso do Bolsonaro, ele vai à ONU e faz aquela bobajada lá, como se estivesse falando para uma associação de moradores, citando até o fato da facada que levou e assim por diante, que, por sinal, a facada o ajudou, porque ele não quis participar de debates alegando que estava doente. O Dória assume o governo de São Paulo
qual o destaque que tem São Paulo hoje no Brasil. Então, realmente, isso é um desafio, nós precisamos entender, e aí não se trata de ser direita, esquerda, se trata de participação, qual é eu como cidadão, o que eu devo fazer. Porque o desgaste da classe política está muito grande e tende a piorar ainda, E aí entra o voto, voto que é dado assim para constar, a omissão de gente que não vai votar, ou gente que vai votar por votar e vota em um nome que surgir na hora. Isso é muito importante. Se não houver essa participação, nós estamos realmente num caminho muito perigoso. Diga, Santana. Eu acho que, além do fato ser muito feio do ponto de vista moral, né, porque você muda a sua palavra de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu interesse particular. Tem também, eu acho que é preocupante, o João Dória é o governador do estado de São Paulo, né? Então, como é que nós vamos confiar na palavra do governador, nós, a população de modo geral, né? Setores, regiões, prefeitos, lideranças, a partir do momento que ele diz que vai cumprir tal compromisso, assumir tal compromisso, como é que nós vamos confiar numa palavra dessa? Então, do ponto de vista gerencial, também acho uma coisa muito, muito preocupante e temos que ficar de olho nas posturas do governador João Dória. Só lembrando que a eleição para o governo do estado de São Paulo, né, ela basicamente se divide o eleitor da capital e o eleitor do interior do estado, né? Perfeito. A gente incluindo como interior aqui o litoral também, a Baixada Santista, enfim, né? Politicamente falando, lógico, não geograficamente. E na capital, ele perdeu para o Márcio. O Márcio fez 59% dos votos válidos, quase 60% dos votos válidos no segundo turno, contra 40%, 41% do João Dória, né? O que significa que a população paulistana não aprovou a sua gestão, nem aprovou a sua saída, como lembrou o Uriel aqui, antes do tempo prometido. Ele prometeu fazer uma gestão revolucionária na capital paulista, uma gestão que seria modelo, né, de administração pública para o Brasil. Largou com um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né, e foi disputar, ainda tentou de todos os modos, né, tirar o Geraldo Alckmin da parada para ser ele o candidato à presidência da República, né. Agora, a gente não pode aceitar o que eles estão falando aqui, o que a gente quer dizer é o seguinte, né, está escancarado em todas as redes sociais do Brasil, você tem o Bolsonaro. Agora há pouco, faz 1 ano isso. Ele vai num programa, numa rede de TV, né, como a Globo News, vem dizer uma coisa dessa, que nunca apoiou o Bolsonaro. No dia, como lembrou o Danilo, ali 5 minutos depois, estava circulando aí pelas redes sociais o Bolsonaro da eleição passada. Então que conversa é essa? Pô, seja claro, seja verdadeiro. Diga o seguinte, olha, eu apoiei o Bolsonaro, era contra o PT, não podia apoiar o PT de jeito nenhum, concordo com a tese dele. Mas agora, quando o governo começou, eu não concordo com isso, com aquilo, discordo disso, daquilo, faria diferente, assim, assado. Meu governo de São Paulo vai para esse lado, o governo do Bolsonaro vai para o outro, não estou de acordo, assim, e vai pontuando a situação. Agora, dizer que não tem nada a ver com a história, sinceramente, não cabe mais nos dias de hoje uma coisa dessa. Tem uma coisa outra curiosa que é o seguinte, antes mesmo do Bolsonaro começar a governar, em 1º de janeiro, o João Dória já se lançou como candidato a presidente da República, né? Tinha acabado de ganhar, largou a Prefeitura de São Paulo, disputou e ganhou o governo do Estado de São Paulo, nem começou o mandato como governador, mas já se lançou como candidato a presidente da República, né? Inclusive fez uma agenda digna de presidente da República, não de governador do Estado, né? E agora, na verdade, ele não nos surpreende com essa postura dele, né? E tem uma questão que nós não podemos também omitir. Teria ele, João Dória, se a pesquisa recente do Bolsonaro tivesse colocado em alto nível o governo, será que o Dória não estaria junto? Dificilmente não, não diria o que ele disse. E sem esquecer que o ano que vem teremos eleições municipais, quer dizer, o munícipe vai ter que participar a partir da sua cidade. E, consequentemente, a gente vê que é uma tendência de certas figuras grotescas, eu chamo de grotesca porque eu não admito que um executivo, que o legislador, quem quer que seja, tome essas atitudes. Ele tem que ser sincero, claro, pode errar, claro, ele tem ideologia, ele tem que ter uma ideologia. O meu governo é assim, assim e assim. Lamentavelmente,
isso denigre essa imagem e denigre a imagem de todos aqueles que ocupam cargos públicos ou cargos até particulares de sindicatos e outras entidades, se não tiver uma postura clara, transparente, séria, honesta. É a avacalhação geral da República, essa fala do João Dória na quarta-feira à noite na Globo News. Profundamente lamentável. Um break, voltamos já. Muito bem, estamos de volta. A sequência aqui do nosso ponto de vista. Danilo Oliveira, advogado da área previdenciária conosco. Uriel Vilas Boas, também advogado, né? Referência no nosso sindicalismo, participa também. Santana atento às redes sociais. E eu quero agradecer aqui ao secretário de Turismo de Santos, Odair Gonzalez, que envia aqui para a gente as camisetas referentes ao Festival do Imigrante. Vai acontecer nesse final de semana, no domingo, né? No Centro Histórico de Santos. De hoje é domingo. Dá para mostrar aqui, começa hoje, né? Deixa eu ver, dá para pegar aqui, olha aí, tá certo? Camiseta bonita, enviada pelo nosso Odair Gonzalez, secretário de Turismo. Tá aí o Festival do Imigrante, acontecendo no Centro Histórico de Santos. É sempre importante a gente ter esse tipo de evento lá na área central da cidade, né? Precisa de revitalização, enfim, de movimento constante. 17 horas a saída do Bonde das Nações, nesta sexta-feira, tá certo? E às 18, a abertura oficial do evento, abertura na praça gastronômica do evento também. Sábado, as atividades começam às 11 horas da manhã e no domingo, também, entre 11 e 11h30, Bom de Brincar, Santos um Porto de Contos, enfim, uma série de atividades que vão até às 6 horas da tarde, quando começa o último show. O último show acontece às 7 da noite, na verdade, do domingo, né? Show tributo ao Queen, com a banda Kings of the Queen, tá certo? Então, uma série de atividades muito legais nesse final de semana, né? Envolvendo aí o Centro Histórico de Santos, ali a região do Valongo, Museu Pelé também envolvido, enfim, né? Parabéns aí à Secretaria de Esportes. Um abraço ao secretário Odair Gonzalez, obrigado pela lembrança aqui. Tem dupla finalidade eu acho importante porque estimula a cultura, porque as várias nações, né, representantes presentes, vão mostrar a cultura do seu país e, em segundo lugar, tem a integração, que é muito importante a gente estar essa integração com pessoas que vêm aí. Nós temos aqui na cidade gente citada aqui, os vários países que, por certo, estão representados na nossa cidade. Eu até vou convencer o Odair a fazer também a festa do migrante, porque nós temos aqui gente do Norte, Nordeste, gente do Sul. Vamos fazer do migrante também, porque isso é importante a gente confraternizar, a gente socializar esse convívio, porque nós precisamos dessa fraternidade. Muito importante essa iniciativa, sem dúvida. Muito bem. Ô Danilo Oliveira, você viu que a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo e mais 10 candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais. Olha, é uma em cima da outra, viu? Ninguém segura. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, que ninguém entende exatamente porque que o presidente ainda não o canetou, né? Não o executou do cargo. Depois de tanta confusão, de tanto problema, agora está aí indiciado, mais um a ter que responder, né? Na Polícia Federal, essa encrenca que envolve aí as candidaturas laranjas. E as pessoas até confessaram, né? Que receberam dinheiro, que não sabiam nem o que estavam fazendo ali na chapa, né? Ou seja, uma esculhambação. Acho que tem dois aspectos aqui que são muito importantes que a gente ressalte. O primeiro, porque às vezes a gente acaba cometendo a falha de comentar, é o trabalho que vem sendo bem desenvolvido já há alguns anos pela Polícia Federal no Brasil, não é? Talvez ele tenha dado um tiro no pé, mas foi então o presidente Lula quem deu início, de uma certa forma, a esse melhor aparelhamento da Polícia Federal. Então, quando as instituições, Uriel, quando as instituições recebem apoio, recebem estrutura, recebem orçamento, quando elas são bem equipadas, elas dão resultado. Então, a gente pode fazer um paralelo, não uma crítica, uma constatação, ao que acontece, por exemplo, com a Polícia Civil no estado de São Paulo, tão sucateada. Talvez ela pudesse render mais frutos positivos para a sociedade, no que diz respeito à segurança pública e investigação criminal, do que ela já consegue até de uma forma milagrosa produzir e render, caso houvesse um investimento, como houve no âmbito federal,
à Polícia Federal. E, por outro lado, essa notícia ela parece que é notícia velha, né? Porque são inúmeros os casos aí de candidaturas laranja envolvendo o partido PSL, o partido do nosso presidente, né? É tanta candidatura laranja que parece candidatura acerola, né? Que vale por 20, 30 laranjas. Eu vou muito na linha do que fala o Uriel, porque se há uma fragilidade no discurso e na postura moral de alguns gestores, Marcos Santana, há também uma fragilidade institucional muito grande. Os partidos políticos, eles têm, ou pelo menos deveriam ter, uma relevância muito grande em nosso país. Até porque não há no nosso país, tem até algumas pessoas que estão tentando, mas me parece que pelo cenário, pela composição de TSE e STF, não conseguirão candidaturas independentes. No nosso país, partidos políticos são direitos fundamentais, por incrível que pareça. O partido político ele é um direito fundamental, está entre os direitos fundamentais de nossa Constituição. Um dos principais motivos é esse, não há candidatura sem filiação partidária. Eu, particularmente, eu não vejo com maus olhos número elevado de partidos, eu não vejo. Eu acho que número elevado de partidos mostra, em tese, sinaliza uma democracia, um pluralismo de ideias. O problema é quando há uma pluralidade partidária, e aí sim, esse é o caso brasileiro, aproximadamente aí 40 partidos políticos registrados no TSE, e você não consegue, em grande parte desses partidos, ter essa identidade, identificar uma ideologia, uma linha. Essa crítica que a gente faz, por exemplo, aos governos. Você não enxerga no governo, acertando ou errando, uma linha de governo. Se a gente pegar, só para fazer aqui uma contextualização, Boturão, a questão da reforma da Previdência, que ela jamais deve ser analisada isoladamente. Você tem que analisar previdência, tributação e geração de emprego e renda. Essas três pastas não se comunicam. Aliás, dentro delas próprias, você já percebe falhas de comunicação. Você já não percebe uma unidade de pensamento. Claro, pode haver aqui uma discordância, outra, mas deveria haver uma linha mestra. Então, essa questão ela é importante porque, além dessa falha ideológica, ainda vem a questão ética. E o que a gente lamenta no Brasil é que, veja, eu vou dar aqui uma sugestão a quem de direito. Os partidos políticos têm diretórios. Os partidos políticos têm, dentro de sua estrutura institucional, representantes. Eu duvido que em nossa legislação, inclusive na eleitoral, não haja mecanismos para que a gente possa, de alguma maneira, punir os responsáveis por isso. Eu acho muito difícil que, com toda a tecnologia que existe, que há à nossa disposição e que a própria Polícia Federal tem, que a gente não consiga chegar a responsáveis, nem que seja aquele que foi responsável por omissão. Porque é preciso também que aquele que é gestor ou que representa uma instituição, ele também responda pelas omissões. Por isso que hoje a gente fala, por exemplo, em delação. Porque o mundo mudou, o direito mudou. A legislação precisa dar respostas, não podemos mais conviver com a impunidade. Por isso que se fala hoje em aceitar a delação como um meio de prova, talvez não um meio único, mas a delação é aquele start para que você verifique se aquilo que foi falado pelo delator é verdadeiro ou não. Talvez a gente possa criticar uma condenação baseada apenas na delação. Isso me parece arriscado. Mas aquilo que é falado pelo delator, seja ele premiado ou não, essa delação existe para estimular, porque no mundo afora, Uriel, já não se aceita mais essa impunidade. É inadmissível que nós tenhamos casos no âmbito nacional de candidaturas laranja e a coisa não chegue ao fim. Então, parabéns à Polícia Federal e tomara que mais do que o indiciamento sejam punidos os responsáveis e quem tem culpa, nem que sejam aqueles que têm culpa, digamos assim, por omissão. Porque estar à frente de um partido político, exercer esse papel tão importante, tem os seus ônus, não apenas os bônus. Então, que aquele que deve, que ele responda também pelos ônus. Eu espero, acima de tudo, que o ministro peça afastamento, né? Em qualquer país, já que foi indiciado, né? Ele em qualquer não país, espere pela pressão popular, que não precisa esperar pela decisão do presidente, que ele rapidamente peça licença do cargo para poder fazer a sua defesa fora do Ministério. Já há informações, eu li na imprensa, já vi na imprensa, que o governo Bolsonaro já fala em reestruturação ministerial.
Ou seja, são ministros que estão ocupando o cargo por ocupar. E aí é que a gente coloca, quando o Danilo falou com muita clareza a questão, por exemplo, começando pelo sistema policial. Ontem teve aqui em Santos uma manifestação, um evento com o setor civil da polícia, onde constata-se que o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, é o penúltimo no valor pago ao policiamento. Um absurdo. Desestimula o policial, ou obriga-o a fazer jornadas extras e há um elevado número de suicídios entre os policiais. Quer dizer, se você não tem um policiamento, principalmente na questão investigativa, e não apenas na questão de repressão, preventiva, você tem problemas em relação à comunidade. Aí a gente entra na questão, como você falou, dos partidos políticos. Partido tem que ter ideologia. Você pega os partidos dos países mais evoluídos, você encontra lá alguns poucos partidos. Por quê? Porque há participação. As pessoas, aqui nós temos no Brasil, lamentavelmente, eu não sou contra 40 partidos, não. Também não sou. O que eu sou contra é ter algumas pessoas que tomam conta do partido. Nós temos aqui em São Paulo, não vou citar nomes, onde algumas figuras se lançam até como candidatos a cargos executivos no primeiro turno, porque no segundo turno ele se agrega a um outro que possivelmente vai ganhar a eleição para conseguir algumas vantagens posteriores. Quer dizer, ele já entra no pleito com intuito, que não é para ganhar, é para fazer alguma aliança. Alguma aliança futura. Então o que nós precisamos é isso. Ter acesso à verba partidária. Né, Aurea? Também. A não ser que seja um partido que precisa alcançar uma certa representatividade, né, na Câmara Federal, para você poder, a partir daí, ganhar uma verba. Porque o que nós precisamos é exatamente isso, é participação que começa em casa, movimento estudantil, movimento sindical, empresarial também participando, e nada de interesse corporativo, porque isso é que prejudica, de uma certa maneira, a situação que a gente está. Porque as pessoas tomam conta do partido para levar vantagens pessoais e querer aparecer. Isso é que é profundamente lamentável. E a gente lembra que a máfia na Itália, né, ela foi contestada, houve um juiz, o juizado lá que atuou, que fez com que a máfia sofresse impactos. E aqui no Brasil, onde estão? Nós tivemos agora no Ceará, recentemente, algo estrondoso, que grupos criminosos determinando regras de comportamento no Estado. É algo assim incrível. Nós temos alguns grupos criminosos que comandam a partir, inclusive, do presídio. Então, se nós temos uma tecnologia avançada, como é que essas pessoas conseguem se comunicar de dentro do presídio com seus cúmplices aqui fora? Então, nós precisamos pensar nisso. Usar a tecnologia, usar o conhecimento, usar a preparação para que a gente tenha um país diferente. É uma situação muito delicada. Bolsonaro parece que mantém o ministro, não é isso, Santana? Isso, o porta-voz do presidente da República, que é sempre assim, quando tem uma notícia muito desagradável para ser dada, ele manda o porta-voz e sai pela tangente, né? E o Rego Barros, ele informou de que o presidente ele vai aguardar o desenrolar do processo para tomar alguma providência. E essa denúncia não é agora. E o curioso, Uriel, é o seguinte, que em março, quando surgiu o caso, ele pediu agilidade da Polícia Federal para apurar o caso, e assim que a Polícia Federal concluísse que realmente o ministro tem culpa no cartório, ele tomaria uma decisão. Foi o que aconteceu agora, a Polícia Federal indiciou o ministro e agora ele está, mais uma vez, empurrando com a barriga, né? Agora, outra curiosidade é como vai ser o comportamento do ministro Sérgio Moro, porque certamente o presidente Bolsonaro vai pressionar, sim, a Polícia Federal e o ministro Sérgio Moro para tentar abafar essa apuração, né? Vamos ver se o ministro Sérgio Moro vai prevalecer nessa sua postura de manter a coerência. Bom, meu caro Danilo Oliveira, antes de a gente fechar esse segundo bloco aí, por que é que o Paulo Guedes ficou tão bravo, o meu superministro da Economia, com essa votação no Senado em relação ao abono salarial? Você entendeu aí direitinho? Por que ele ficou tão chateado assim? Não? Ficou bravo com os senadores e tal, né? Eles queriam o dinheiro de volta e tal. Porque me parece que
aquele ditado que o combinado não sai caro, ele foi quebrado por alguns senadores, que aquilo que foi combinado foi sim quebrado. Me parece que no projeto aprovado na Câmara dos Deputados, o abono salarial seria pago para quem tivesse renda de aproximadamente um salário mínimo e meio, algo em torno aí de R$ 1.300, R$ 1.400, e o Senado aprovou uma majoração desse valor para pessoas que tenham aí renda de até 2 salários mínimos. Então isso impacta porque acaba reduzindo um pouco a economia que se esperava. Mas os principais pontos, não é? Ou os pontos que mudam drasticamente a forma de jubilação no Brasil ainda foram mantidos, pelo menos nesse primeiro turno, no Senado Federal. E agora a gente deve acompanhar com atenção, na verdade, não é nem o segundo turno no Senado, mas é a tramitação da tal da PEC paralela. Eu até tive a oportunidade, Boturão, de comentar contigo, de que analisando emendas constitucionais anteriores que mexeram na Previdência, temos a 20 de 98, a 41 de 2003, principalmente na 41 de 2003, aquelas medidas que eram mais impopulares e que atingiam principalmente os servidores, elas foram excluídas do texto inicial, chamado texto base, e depois elas voltaram a ser discutidas no Congresso por meio de PECs paralelas. Então, na verdade, a estratégia da PEC paralela, ela não é nenhuma novidade, ela já é uma estratégia antiga, é mais do mesmo. Então, aquela medida mais impopular, mais polêmica, que, por exemplo, a questão dos servidores públicos dos estados, dos municípios, provavelmente voltará a ser debatida, virá à tona na PEC paralela, como outras coisas. Isso é muito ruim para nós, cidadãos, porque mesmo especialistas, é difícil hoje você dar um parecer, uma opinião, dizer o que fazer, porque você tem fotografias e que vão mudando, e é difícil de você dizer, olha, a projeção é essa, é aquela, a gente sente uma movimentação nesse sentido, porque ainda há uma certa articulação, as polícias militares dos estados têm conseguido algumas conquistas, porque algo que só seria mantido para os militares das Forças Armadas, militares das polícias estaduais conseguiram que também fosse estendido mínimo, a eles, né? Nesse meio tempo, enfim. Então, mas fica difícil de você ser previdente. A ideia de previdência é essa, né? Ser previdente, projetar o futuro. Fica difícil, ainda é um momento ainda de instabilidade e, de forma resumida, eu continuo dizendo que a postura do governo federal, por meio do senhor Paulo Guedes, que para mim não importa a titulação dele, com quem ele estudou, porque para mim ele não se preocupa com pessoas, uma nação é feita de pessoas, a sociedade é feita de pessoas, de seres humanos, e ele está implantando de uma certa forma no governo, como eu tenho brincado aqui, né, a gente ri para não chorar, é a teoria de Pilatos. Conhece essa, Uriel? O governo federal está lavando as mãos de um ponto que é muito delicado na nossa sociedade, que é o social. A gente não tem sequer preparo cultural para sermos previdentes, até porque não sobra dinheiro, né? Quando o salário passa pela nossa conta, né? A conta bancária ela parece antiga baldeação, né? Ela só passa por ali. Então não sobra, na verdade, para você, não sobra nada para você ser previdente e poder poupar. Vamos para o nosso intervalo, tá certo? A gente volta com a sequência do tema da Previdência, porque é importante para todos nós, a evolução da tramitação lá no Senado da República. Agora vamos, mais uma semana, 15 dias, enfim, a votação do segundo turno e aí vai ser aprovada a nova reforma da Previdência, né? Já, já. Muito bom, estamos de volta aqui, vamos destrinchar um pouquinho mais aí essa questão da Previdência, né? Bom, a questão é a seguinte, o Uriel queria fazer uma colocação, vou passar a bola para você, depois a gente explora um pouco mais aqui o Danilo, né, Uriel? Para saber exatamente em que pé estamos, para onde vamos, quem é que vai se aposentar, quem é que não vai se aposentar, qual é o cálculo que as pessoas podem fazer já, enfim, né? Você já se aposentou, já está sossegado? Sossegado. Eu queria dizer, até para começar, que essa questão da Previdência, da aposentadoria, com tanto destaque na imprensa, pessoas dos mais variados segmentos sociais querem conversar a respeito. Inclusive, eu gostaria de mencionar, só para exemplificar, umas cabeleireiras lá do meu bairro, as minhas cabeleireiras, chegaram, sabe que eu sou sindicalista, vieram conversar comigo a respeito. Como é que fica a nossa aposentadoria? Eu respondi tranquilamente,
Por enquanto, fiquem quietinhas, mas se preparem, porque vocês vão se prejudicar, né? Mulher e a função que vocês exercem. Pois bem, eu fico preocupado com essa questão previdenciária, porque ela foi criada em 1943 com uma função social. Então, tem dois aspectos importantes aí. Um é a aposentadoria em si, quer dizer, a pessoa trabalha, né, leva a vida trabalhando, depois se aposenta, e aposentar, em termos, a interpretação da palavra, é sair para o seu aposento, ou seja, ir para casa descansar. No entanto, o valor da aposentadoria é tão insignificante que a pessoa se aposenta e continua trabalhando para ganhar alguma coisinha a mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o atual governo não debateu, não discutiu os mais variados segmentos e colocou a questão sob o prisma da iniciativa privada, levando para a capitalização, porque A capitalização caiu, né? Caiu, felizmente, porque o atual ministro, ele trabalhou no Chile, e lá no Chile foi implementada a capitalização, e hoje um alto índice de aposentados no Chile se mata, se suicida, porque a aposentadoria lá é insignificante. Então, nós temos aí uma situação muito delicada, dramática, e para complementar, os parlamentares, nitidamente está colocado nos jornais, que eles estão entregando o voto em função da liberação de emendas, verbas para seus municípios, para suas bases eleitorais. Ou seja, não há um conteúdo assim de entendimento do que seja a reforma da Previdência. É imposição e, lamentavelmente, nós estamos correndo esse risco de ter uma Previdência que não vai satisfazer os mais diferentes segmentos, a não ser algumas categorias privilegiadas, incluindo o serviço público, né, federal, que tem, começando pelo presidente, ele é reformado do Exército, quer dizer, reforma do Exército é aposentadoria, e é um posto acima. Ele ganha muito bem como capitão. Há 30 anos, quanto ganha hoje um trabalhador que esteja aí, um profissional habilitado, que esteja ganhando seus R$4.000, se ele se aposentar, quanto vai receber? A aposentadoria do presidente da República é quase R$10.000, 9.800 e alguma coisa, como capitão do Exército, né? Sim. Somado aos 30 mil da aposentadoria especial lá que os parlamentares têm na Câmara dos Deputados, dá quase 40 mil. Mais 36 ou 7 mil aí como presidente da República, quase R$80 mil por mês, né? Que abocanha o presidente da República, 77, 78 mil por mês, tudo de dinheiro público, né? Dinheiro de impostos pagos por todos nós, evidentemente. Não estou dizendo que ele roubou nada disso, hein? Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, vamos dizer, olha, estou chamando o Bolsonaro de ladrão, hipótese alguma. Até porque ele seguiu as regras, né? Só que as regras são boas para uns e péssimas para outros, né, Danilo? A situação Só né? acrescentando um detalhe, nós vemos aí a classe empresarial discutindo a reforma tributária. Então, são vários especialistas discutindo na área política e na área econômica. A Previdência não foi discutida nos mais diferentes segmentos, inclusive a área social. Só uma complementação. Agora, é uma questão complicada, né? Porque as polícias militares, por exemplo, dos estados, não iam ter os mesmos benefícios, as mesmas situações das Forças Armadas. Meu Deus do céu! Por mais importante seja o serviço das Forças Armadas brasileiras, né? Entre aspas, né? Mas tem comparação com o que faz a Polícia Militar? A Polícia Militar vai à rua enfrentar bandidos, né? Sobe morro, desce morro, entra nas comunidades, sai das comunidades, mal preparada, às vezes mal orientada, como a gente vê casos se repetindo no Rio de Janeiro, infelizmente, né? Em outros casos nem tanto, como acontece em São Paulo, a coisa funciona um pouco, muito melhor, não é verdade? Mas situações muito mais graves, muito mais perigosas, né, Danilo? E o que mais me incomoda é o uso do discurso. Hoje se usa do discurso no seguinte sentido: você é contra ou a favor da reforma da Previdência? Só que, na verdade, a maioria de nós, e eu me incluo, não sabe o que é Previdência. Previdência social é um fenômeno complexo, até porque, eu insisto, eu já falei isso aqui outras vezes, eu não posso colocar na mesma vala regimes próprios de servidores públicos e o regime geral de trabalhadores da iniciativa privada. E mesmo dentro dos regimes próprios, eu tenho que diferenciar servidores civis e servidores militares. Já começa por aí, para a gente poder falar de verdade, conversar de verdade sobre Previdência Social
e reforma da Previdência. Uma pequena amostra de que falta essa comunicação entre os setores, então, economia, o setor social, está no seguinte exemplo. Salvo engano, o segundo maior tributo federal em termos de arrecadação é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo que foi criado exatamente para custear a Seguridade Social. Dentre essas propostas de reforma tributária, em muitas delas, propõe-se a extinção desse tributo. Puxa vida, Uriel, se a Seguridade Social é deficitária, como que eu elimino, como que eu tiro do mapa a segunda maior fonte de receita tributária do governo federal, que só perde para o imposto de renda? Não tem lógica. Falta aquela linha mestra, falta aquele eixo de raciocínio na política pública. Você percebe? Falta também educar a população do que é previdência social. E eu vou além, antes disso, do que é mercado de trabalho. Vocês vão me permitir aqui um exemplo rápido, que eu comentava com um amigo que também gosta de conversar sobre política, economia, previdência, e ele me falou o seguinte: ele contratou por um aplicativo, um prestador de serviço, para transportar uma mobília. Conversando com esse motorista, né, que transporta, faz a carga, a descarga, ele falou que essa pessoa ganha, em média, R$500 por dia. Aí eu comecei a fazer conta. Quanto que dá por semana? Então, R$2.500, por mês R$10.000. Falei, puxa vida, tudo bem que ele deve ter despesa com combustível, alimentação, desgaste do veículo, mas que ele tire aí líquido R$5.000, R$6.000. Hoje, telespectador, tem muita gente que sai graduado de uma instituição de nível superior e não ganha sequer metade disso. Estou mentindo? Não. Mesmo sendo graduado, mesmo tendo o título de graduação em alguma área do saber. Só que qual que é o outro problema, além dessa constatação, não é? De que, infelizmente, o conhecimento científico não garante uma estabilidade econômica. Esse cidadão que faz o transporte, a carga e a descarga da mobília, fatalmente ele não contribui para a Seguridade Social. Ele não recolhe o carnê como contribuinte individual. Sabe o que vai acontecer, Uriel? Na primeira oportunidade que a coluna desse trabalhador, tomara que não aconteça, hein? Torço para que ele tenha muita saúde, mas na primeira oportunidade que essa coluna travar, que ele ficar meses sem poder trabalhar, a casa cai. Se o carro passar num buraco, que tem pouco nas ruas brasileiras, quebrar uma suspensão, uma mola, ou ele precisar trocar uma correia dentada, ou seja, se por algum motivo o trabalho dele ficar inviabilizado, é muito provável que ele vá quebrar. Por quê? Porque eu duvido que ele esteja sendo previdente, eu duvido que, ainda que ele não recolha para os cofres da Seguridade, ele tenha uma previdência privada, ou ele pense no famoso vai que, será que eu posso ficar doente, de repente incapacitado, ainda que provisoriamente? Então, eu não vejo o governo tendo essa preocupação, que é uma preocupação do governo sim, Uriel. Sabe por quê? Porque, de fato, me incomoda o discurso quando algumas pessoas vêm. Eu acho um absurdo o governo compulsoriamente recolher o tributo e poupar no meu lugar. Eu sou autossuficiente. Só que quando nós passamos por uma dificuldade, nós cobramos do Estado. Quando exigimos saúde, medicamentos, leitos, hospitais, nós cobramos do Estado. Então, é natural que o Estado busque custear isso. E o que eu vejo com a reforma da Previdência, além do aspecto das perdas sociais, que aí muita gente comenta, é o aspecto econômico. O custeio é só pegar a proposta. Pega a proposta original, está lá, o Paulo Guedes assina. E o presidente embaixo ou em cima, pouco importa, a ordem aqui não afeta o que eu vou dizer. O governo está lavando as mãos. Isso me preocupa. Me preocuparia se o nosso país fosse desenvolvido e me preocupa mais ainda porque eu lembro das pessoas com quem a gente conversa, clientes ou não é? É a cabeleireira, é o pintor, é o motorista. É uma situação dramática, né? E o governo está lavando as mãos e o nosso país é um país desigual. É um país que tem essa agravante das diferenças sociais. Enfim, é coisa terrível. A gente Tem uma participação importante do senador Paulo Paim. Paulo Paim do PT, né? Continua no PT. Que foi o relator da CPI. Exatamente. Da reforma da Previdência. Ele apresentou lá um estudo importante que não é feito nas coxas, como o pessoal fala aí, né? Foi uma instituição extremamente respeitada, uma instituição importante que fez, foi a Unicamp, né?
mostrando que os dados apresentados, os números apresentados pelo governo não são corretos, né? Isso é uma discussão aí que parece que o Senado também não levou muito em conta, não é? A Câmara foi meio que apesar de ter sido uma reforma vem desde fevereiro, né, Uriel, não foi assim tão pouco debatida, tão pouco discutida, porque ela foi direcionada, né? Como eu disse aqui várias vezes, não quero criticar ninguém, atacar ninguém, tá certo? Mas dizer que nós aqui somos corretos no que fazemos, os outros não é bem assim. Mas a gente traz aqui para discutir pessoas técnicas nas áreas mais sensíveis. Os advogados previdenciaristas, faz 15 dias aproximadamente, o Sérgio Pardal participou, hoje está aqui o Danilo, enfim, podemos trazer outros, qualquer outro, que tenha posições diferentes. Coincidentemente, o Pardal e o Danilo têm aí posições muito parecidas, né, com relação às reformas, a esse tipo de reforma. Tributaristas, já trouxemos especialistas aqui para discutir, coisas que infelizmente a gente não vê na grande mídia, a gente só vê o lado financeiro sendo debatido, sendo discutido, enfim, né? Então tem sempre que fazer a reforma está correta, tem que fazer, porque senão vai arrombar os cofres, essa coisa e tal. O trabalho da Unicamp, né, apresentado pelo senador Paim, discorda quase que radicalmente dos números apresentados pelo governo, né, Ariel? E eu acrescentaria um detalhe. Até 2014, eu estou falando agora porque nossa assessoria jurídica da Previdência, nós temos a Zemetal, que é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados, a gente debate muito essa questão. O sindicalismo, no geral, evidentemente que a reforma é tão complexa que a gente não tem detalhes que a gente não tem condição de ter acesso de imediato. Mas a nossa assessoria jurídica, o doutor Pedro Leonardo, ele fez questão de dizer que até 2014 a Previdência era superavitária, tinha superávit. Em 2014 foi constatado isso e essa pesquisa da Unicamp. Depois nós temos uma cultura interessante. O trabalhador, se ele, uma empresa tem lá umas chefias que ganham 15, 20, 30 mil reais por mês, as empresas perceberam que na aposentadoria dessas pessoas iriam receber 5.800. Então, trouxeram para cá os chamados fundos de pensão. A gente pode citar alguns, a Fenco, a Previ, Portos, do petróleo e assim por diante. E aí haveria uma complementação salarial. E além do que, nós temos uma cultura, e aí o Danilo tem razão quando menciona isso, se você chamar um trabalhador hoje com 20 anos de idade, dizer o seguinte, olha, você vai contribuir, vai colocar no banco, na Caixa Econômica, ou onde quer que seja no investimento, X reais por mês, para quando você se aposentar receber tanto, ele não vai fazer isso. Ou não ganha suficiente, ou não tem cultura para chegar a isso. Então, a gente tem muita gente também que não está contribuindo, 5 anos, 10 anos antes de se aposentar, vai começar a contribuir. Realmente, aí não há previdência que segure. Mas o que nós precisamos efetivamente, é debater essas questões, não apenas no prisma econômico, levando em conta o social, mas o econômico também tem que ser debatido. E especialistas, bem intencionados, sérios, podem apontar alternativas, porque nós não podemos ter uma previdência para iniciativa privada e empresas estatais e uma previdência para o setor público. E aí eu considero judiciário, militares, executivos, que se aposentam sem ter a devida contribuição com o salário da época, do momento. Carrega o salário. Carrega o salário. Então, nós temos que ter uma coerência. Uma distorção enorme, né? Exatamente. Um juiz, por exemplo, eu não vou discutir se ele ganha bem ou ganha mal, mas ele não se aposenta com um salário pequeno, não. Ele se aposenta com o salário que estiver ganhando na época da aposentadoria. Então, essa situação que a gente tem que avaliar, e eu estou muito preocupado com a questão previdenciária, estamos promovendo os debates a respeito disso aqui, tentando motivar os trabalhadores, os sindicalistas, as associações de aposentados, somos 30 milhões de aposentados no Brasil, a discutir essa questão com alto nível, para buscar uma saída que não prejudique a si e nem a comunidade. Agora, é um clima meio pesado, segundo a gente pode acompanhar pelas informações aí que a mídia vem divulgando, né, toda a mídia nacional, entre o presidente da República e o seu posto Ipiranga, né, super-ministro, que saiu chutando lata, cancelou a reunião que teria com alguns senadores depois da terça-feira, depois da votação, por causa exatamente do abono salarial, né, que nós citamos há pouco, o Danilo explicou aqui, né?
E essa situação realmente não ajuda em nada. A providência vai ser aprovada, mas agora os senadores estão indo para cima do governo, querendo aí que as suas verbas sejam liberadas, né, urgentemente, rapidamente, né, instantaneamente, para obras importantes nos estados, municípios, e sabe-se lá o quê. As suas bases, né? As suas bases. Ano que vem tem eleições municipais e, evidentemente, que ninguém quer ficar de fora e ninguém quer perder. Quer dizer, esse segundo turno promete aí muita confusão. Vou destacar no finalzinho aqui a presença da nossa banda, o Zimbra, tá certo? Nossos amigos aqui, pessoal que produz aqui com a gente, o Vitor Fernandes, guitarrista, e o nosso Rafael Bola, que é o vocalista, tá certo, do Zimbra, mais 2 componentes que não atuam aqui com a gente, e vão estar no Rock in Rio no próximo domingo, 5 da tarde. Tem transmissão, ou Bola? Não? Só pela internet? Qual o site? O site do Rock in Rio, é isso? No site do Rock in Rio você pode acompanhar, então, às 5 da tarde, a participação da banda Zimbra, representando o rock aqui da cidade de Santos, e o Ponto de Vista também estará lá representado no Rock in Rio, tá certo? E a TV Santa Cecília, é claro, presente aí com eles, que vão estar, com certeza, desempenhando aí um bom papel. Eu gostaria que a banda tocasse o hino do Palmeiras. Isso não vai ser possível. Mas apenas porque o Crefisa é que manda no clube. eu queria também fazer uma informação. Amanhã, às 10 horas, lá no Sesc, lá na Ponta da Praia, nós teremos o lançamento do Fórum Social da Baixada Santista. Opa. É o segundo. É muito importante porque lá não é partidarista, é algo assim de caráter social, vai envolver todos os segmentos sociais para discutir segurança, educação, habitação, transporte, meio ambiente. Então, estamos convidando todos amanhã, 10 horas, lá no Sesc. Teremos bastante gente lá e vários segmentos sociais, porque nós precisamos discutir os problemas da nossa comunidade. Muito bem. Obrigado, Danilo Oliveira, pela participação sempre importante com a gente. O Muriel também conosco, o Santana diariamente aqui no Ponto de Vista. E a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, programa Reprise, sempre aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.